Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso 10º encontro, nossa 10ª palestra hoje, que fala sobre uma questão tão importante que é a formação do homem no século XXI. Formação, a questão do caráter, em primeiro lugar, e a sua degenerescência, infelizmente, tão presente nos dias de hoje. Eu escolhi esse tema de hoje e no próximo encontro vou desenvolvê-lo com outro tema, que é sobre a formação do caráter na paideia, que derivou a palavra pedagogia, porque a palavra paideia em grego se pronuncia pedia, pedos, pedagogia, todas essas palavras são gregas, condução do jovem, mas não é só do jovem, é condução de qualquer pessoa que não tenha algo, isso quer dizer pedos, em grego antigo. Em grego moderno, pedos quer dizer criança. Daí vem pedagogia, agogos, condutor, quer dizer, agogos é condutor, mestre, né? Aquele que conduz, algo que ele sabe que ele vai transmitir para alguém que não sabe, que é o pedos. Essa seria a etimologia correta. Então, pedagogia, que hoje significa apenas o ensino das crianças ou dos jovens, embarca algo muito maior, originariamente, e que continua hoje acontecendo, né? Quando fazemos um curso de algo, que qualquer que seja, independente da idade que tenhamos, somos simplesmente pedos. Somos aqueles que não têm a formação. E aquele que nos conduz é o algoz, é aquele que tem a formação para oferecer. Então, no entanto, uma questão fundamental que tomou conta de todo o mundo ocidental foi a descoberta e a construção de que o jovem precisa de uma formação. Esta formação abriu-se em duas variantes, podemos dizer assim, principalmente a partir de Aristóteles. Uma é o conhecimento, que é a que tomou conta em todo o mundo ocidental e agora também no mundo oriental. Que conhecimento é esse? Um conhecimento, infelizmente, hoje cada vez mais, aliás, há muito tempo, confundido com tecnologia, confundido com profissão, enfim, com habilidades que dariam condições para o homem viver. Principalmente após a Revolução Industrial, no final do século XVIII para XIX. Antes disso, o hábito era o pai transmitir para os filhos, e a mãe também, as habilidades e continuar uma profissão para a sua sobrevivência. Isto num mundo da Idade Média e da Moderna. Mas, no período arcaico, era muito maior do que isso. E é isso que nós queremos resgatar. Entendia-se que um jovem nascia, como diz aquela expressão idiomática grotesca, burro de pai e mãe, sem memória, analfabeto, um brucutu completo, grotesco, até que fosse educado nesse sentido arcaico, que de arcaico não tem nada, moderníssimo, dá-lhe um caráter, dá-lhe uma função, dá-lhe um sentido na sua existência para que ele pudesse ajudar na construção da polis, das cidades e assim por diante. Veremos isso com mais detalhe logo a seguir. Então, esta foi a grande contribuição helênica para todo o mundo. Descobriu-se que a educação é essencial para o jovem. Só que se confundiu a educação, infelizmente a partir de Aristóteles, mais do que todos, somente como um conjunto, um monte de gavetas de conhecimento, e como é até hoje a escola. A escola nossa é completamente aristotélica, arcaica no mau sentido dessa expressão. Tem que aprender português, aritmética, geografia, história e assim por diante, como se isto formasse um homem. Não forma. Para piorar a situação, nasceu o tal do vestibular.
aqui na nossa terra principalmente, mas lá fora também é a mesma coisa, não é muito diferente. Então, você tem que adquirir uma série de habilidades para estar pronto para entrar na educação superior. E assim se dividiu por gavetas, que nada mais é do que preparar um indivíduo para o mercado de trabalho, suposto mercado de trabalho, porque seria uma redundância dizer que hoje o indivíduo, a partir da sua preparação numa universidade, está pronto para o mercado de trabalho. É bastante discutível isso, né? Então, o outro lado foi esquecido, que é o que nós vamos hoje abordar. Aquilo que está aqui colocado, que nós vamos ver com muita propriedade, eu vou só encerrar aqui esse slide só um instante, para que a gente possa abrir este outro aqui. Muito bem. O grande segredo da educação pública de hoje é sua incapacidade de distinguir conhecimento com sabedoria. Forma a mente e despreza o caráter e o coração. As consequências são estas que se vê. Esse é o grande pensador inglês, Theodore Pauskins, que nos coloca exatamente esta cisão que muitos culpam Aristóteles, porque ele que publicou e sistematizou essa educação por gavetas que nós conhecemos e tornou a educação do caráter, a formação do indivíduo, como algo secundário. Não que antes não houvesse a educação, no tempo de Platão anterior, que fosse o mestre, e anterior não fosse importante a educação das letras, das aritméticas, da geometria, etc. Mas havia a educação da arte de amar e a educação principalmente do caráter. Diga. Seria o positivismo que acabou resgatando essa setorização do conhecimento? Sim, ele consolidou, mas não foi só o positivismo, não. Muito antes dele a coisa já estava muito grave. John Locke, que é muito anterior a Augusto Comte, que é o fundador do positivismo, já coloca essas questões. A própria Igreja canonizou Aristóteles, não podemos esquecer disso. Quando eu digo canonizou Aristóteles, pegou tudo isso e transformou, ela se apropriou dessa forma de educação de Aristóteles. E isso já na Idade Média, onde, aos poucos que conhecemos, montou um esquema clássico, por exemplo, do Brasil, aqui. Quando você funda uma vila, uma cidade, o que você faz? A primeira coisa que você coloca é uma igreja. E dentro da igreja, o que temos? A escola. Quem é que ensina? O padre. Então, essa estrutura básica não é nossa apenas brasileira, ela veio de Portugal, ela veio da Itália, ela veio da Espanha, veio de todo esse mundo cristianizado, sem dúvida alguma. Então, e ela traz este modelo aristotélico. Augusto Comte apenas sistematiza mais ainda, consolida, e ele se baseia em John Locke, principalmente, que é o rei do empirismo, é da educação tábula rasa e assim por diante. Mas vamos voltar aqui, que é bastante interessante, que nós vamos ver. A verdade é que após, principalmente com o iluminismo, onde o homem é um animal racional, o lado animal, entre aspas, que é sentimento, emoção e caráter, foram menosprezados. E o lado racional foi divinizado praticamente. Então, a educação é símbolo da razão. É símbolo da lógica, do racional. Toda a filosofia é degradada em torno disso. Desde um Descartes, do racionalismo, ao John Locke, ao empirismo, Leibniz e assim por diante. Toda a filosofia moderna se torna totalmente racionalista e foge totalmente do seu caráter. A palavra caráter, nós vamos ver que tem um significado muito mais profundo. A formação do caráter é esquecida. Por quê? Porque a igreja impõe como você deve ser. Qualquer coisa que você não faça parte da dogmatização feita pela igreja, que é o famoso catecismo, que eu gosto de chamar de cacetismo,
é exatamente aquilo que é necessário. É irrelevante quem você é como ser humano. Não interessa. Você tem que obedecer os cânones da igreja, isto é, confundido com caráter. E não mais a construção do indivíduo a partir de sua natureza, de sua persona. A recuperação da palavra personalidade, quer dizer que o indivíduo tem uma forma própria e deve desenvolver esse indivíduo a partir dela, é muito recentemente resgatada e ainda muito desprezada. Personalidade é um luxo. Não tem nada que possa ser encontrado na escola, por exemplo. Educação a partir da personalidade. O que é isso? Estamos falando... Esse cara deve estar louco falar uma coisa dessas. A educação continua sendo um modelo medieval, arcaico, governado pelos princípios da igreja. Esta é a realidade hoje. E o indivíduo que se dane antes que eu esqueça. Então, continuando, vamos a um exemplo muito interessante das consequências disso, tá? Que é isso aqui. Quinto, a tristeza, mas que é a realidade. Vejam quem são as pernas. O cérebro. É o pai educando, hein? Contato humano. Cultura. O travesti aí tá maravilhoso, né? Ideais, moral, honestidade. Você vai encontrar na lata de lixo, obviamente. Quem você deve amar? Amar ao próximo é você mesmo, a cultura do narcisismo. Deus, dinheiro. É importante que desde pequeno você aprenda bem como é tudo, como tudo é. A genialidade do artista produz as melhores críticas sobre a educação dos filhos nos tempos atuais. Padre, família, mestre, enfim, todos eles. A genialidade dele é incrível, né? Em um minuto ele mostra o resultado dessa educação racionalista. Eu não vou nem entrar em detalhes de que a escola virou centro de bullying. Mães inteligentes mandam o filho para a escola com colete à prova de balas, evidentemente, né? Porque agora temos os loucos que atiram nas escolas, né? Aqui estamos, mais uma vez. Então, com estas belezas, vamos começar a ver, depois vamos ver outras possibilidades. A formação do caráter na paideia hoje, a pedagogia. Aqui estão as primeiras questões essenciais da paideia. Porque educação não é puramente aquisição de conhecimento. Todo mundo sabe, mas não sabe muito, né? Ninguém quer entender e que a escola absolutamente não forma ninguém. A educação vem em casa, e em casa não tem educação coisa nenhuma. Você viu o pai, eu usei o exemplo do pai da família, e não é só a má intenção. O pai trabalha, a mãe também. E a mentalidade deles é resultado de uma formação utilitarista, aquela coisa, pai, eu quero ser artista. Artista não dá dinheiro, rapaz, vai procurar uma coisa que dá dinheiro. A menina fala que quero ser bailarina, você está louca, menina, eu eduquei minha filha para ser puta. E assim por diante, são exemplos concretos que eu já vi no meu consultório. Tem. Ninguém quer saber quem você é. Ou outras conversas muito conhecidas. Na minha família todos são advogados. Que negócio de você fazer outra coisa diferente? Quer dizer, dizer que educação vem em casa é das piadas de mais mau gosto que eu conheço.
Não vem. Simplesmente. Essa é a realidade. E a escola menos ainda, ela se escamoteia. Aliás, ela não tem nem capacidade para educar. A escola é governada aqui no Brasil por uma entidade medieval chamada MEC, que vem lá verificar como é que chama aqueles quase de presença que os professores têm, para ver se ele está seguindo a matéria direitinho, ano por ano, folha de presença e etc. Esse é o inspetor do MEC, que é uma outra comédia, né? Ele examina o tal do diário de classe. É uma burocracia absurda. É o que eu gosto de dizer, né? Adiantou muito vocês aprenderem o Teorema de Pitágoras para a sua formação, para a sua vida. Aprender oração coordenada e oração subordinada. Eu nunca me esqueço, a primeira oração coordenada, como eu tinha boa memória, eu decorei facilmente, né? Adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Até eu sei de cor. Por favor. É coisa de papagaio isso, né? Simplesmente. Ou então, ênclise, mesóclise, próclise. Palavras gregas todas elas, né? Mas decorava. E a tabela periódica, então? A tabela? Tinha forma para decorar. Periódica? É bom. Tinha forma para decorar. E tinha o Xenônio, o Radônio, xerife, alguma coisa assim, xerife ranheta. Tinha uma forma para você decorar cada fileira, assim, sabe? Tem alguma utilidade isso? Tem algum sentido? Ajuda você a viver? É assustador. As inutilidades, as grotesqueries, como dizem os franceses, coisas grotescas, a gente tem que decorar para passar de ano. Muito bem. Por que educar é a formação do caráter? Porque o caráter é o que dá condições de você viver numa sociedade. É aquilo que dá condições de você aprender a ensinar o indivíduo a não praticar o bullying, a não prejudicar o outro, a não puxar o tapete do outro, a conviver em paz, em harmonia. É tudo que a gente deseja. Respeito, que é uma palavra que parece desaparecer no nosso dicionário. Simplesmente a dignidade, o respeito, a diversidade, desconhecidos. Mas isto sim ajuda ou prejudica a nossa vida? A educação da violência é essencial, sim. Porque é isso que dá condições de nós podermos viver. De nada adianta, aliás, quanta gente diz, eu não vou comprar um iPhone, Deus me livre, eu sou a tirar na rua, eu sou assaltado na hora. Que adianta um celular que é um chamariz de ladrão? Simples assim. Aliás, que adianta você ser chamariz de ladrão, né? Nenhuma moça educada que eu conheça sai com joias boas na rua. Ela não é louca. Ela não pretende ser massacrada. Simples assim. Ou um homem que pode gostar do seu Rolex, que pode comprá-lo, mas ele vai sair na rua de Rolex. Resultado é que nós temos casas que viraram gaiolas de prisão e os assaltantes à vontade na rua. Cadê a liberdade do ser? Cadê o direito de ser? O que é formar homens a partir do que eles têm de melhor e para aquilo que chamamos de civilidade? Civilidade responde duas coisas muito simples. O direito de ser e o direito de ir e vir. Ponto. Aqui está definida a civilidade. Universal. Quer dizer, o meu direito de ser não pode tirar o direito dela, ou dele. Não. Todos têm que ter o mesmo direito de ser, portanto, isso coloca a questão fundamental, que é respeito. Simples assim.
Quando é que a criança aprende que respeitar o outro é respeitar a si próprio? Que é um direito sagrado. O indivíduo ser branco, amarelo, cor-de-rosa, preto, interessa. Alto, baixo, gordo, magro. Nem na igreja, nem na escola. Muito menos. Muito menos. Então nós estamos frente a frente numa sociedade que não é só o Brasil, isso é universal. Os Estados Unidos conseguiu eleger um brucutu monstruoso. Uma versão mais gorda do Hitler, eu gosto de dizer que ele é. Mas procura o quê? A tal da sociedade mais evoluída. Isso não é evolução para mim. Para que isso? Então, alguma coisa está podre no reino da Dinamarca, diria Shakespeare, e nós deveríamos dizer alguma coisa está podre no reino do século XXI. Esta é uma realidade que nos coloca... Onde está a civilidade? Como é que eu vou formar homens que eles têm de melhor? Porque o conhecimento por si só não forma um homem digno e civilizado. Essa é a questão. Comemos bola. Nós transformamos a escola numa forma de conhecimento sectorizado, inclusive, incompetente, achando que isso resolve o problema. É como Nietzsche criticou muito bem. O Estado e a Igreja só têm sentido se for do homem para o homem. Se for o Estado voltado contra o homem, para a economia, e a Igreja massacrando o homem, não me interessa. É onde ele condena a morte da religião, etc. Nietzsche era um grande religioso, pouca gente sabe disso. A irmã dele, aquela Frida maluca, que escondeu muitos textos dele. Ele era um grande espiritualista e religioso. Eu tenho os textos que foram agora traduzidos, estão sendo publicados todos. Ele era contra a igreja, que é muito diferente. Uma igreja massacrante, que quer rebanhos, que substituiu o crio pelo credo. Você tem que acreditar, não interessa, eu não quero que você crie nada, eu quero que você... Quem cria é inimigo da igreja. Quem acredita, assim, rebanho. Isso é caráter é rebanho. Muito bem. Desde que época começou a deteriorar a educação? Aqui no Brasil foi certamente havia uma educação de nível muito melhor, com suas falhas, mas muito melhor, mas foi com a ditadura, sem dúvida nenhuma. Foram os generais, até 1967, 68, escola pública era privilégio no Brasil. Quem tem um pouquinho mais, quem já passou dos 25, 30, vamos dizer assim, né? Já sabe o que eu estou falando. Estudar na escola pública era motivo, sabe, de corrupção, inclusive. Se comentava que só porque ele é deputado ele conseguiu colocar o filho dele na escola pública, porque as vagas eram difíceis e havia vestibular, literalmente, para os melhores entrarem. Eu lembro muito bem disso. Havia boas escolas particulares, mas a escola pública, o Caetano de Campos, que está aqui no centro da cidade hoje, quem estudou lá? Fernando Henrique, Mário Covas, para citar alguns. Eram excelências. Isso aqui no Brasil, né? No exterior, tivemos outros problemas sérios também, com a Segunda Guerra Mundial. Mas, para falar coisas recentes, mas a racionalização da escola, ela vem de séculos. Embora houvesse também uma educação da excelência antes, em escolas melhores. O grande problema está que o iluminismo, que vem com o Renascimento no século XV e XVI, transforma a educação estritamente numa forma de conhecimento. É o homem racional. E isto se espalha por todo o mundo ocidental. Esquece-se a formação do indivíduo completo, do caráter, dos sentimentos, da personalidade e assim por diante. Mas acho que hoje não tem nem o racional mais. Agora pior As ainda. pessoas não raciocinam sobre as coisas.
ela segue. Você não vai precisar mais raciocinar, porque agora tem a inteligência artificial que deixar você completamente burra será um privilégio, entende? É isso mesmo. Então, onde nós temos que resgatar tudo isso? De um vazio tremendo que se constrói. O conhecimento está disponível. A arte de educar está disponível. Vamos ver. Qual é a função primordial da paideia, que hoje a gente chama pedagogia? Era esta: tornar-se verdadeiro, ter a coragem de assim se expressar e evoluir são instrumentos fundamentais para transformar um homem. Não é demais recordar o significado da palavra original decor, de coração, que virou decoreba. Queria dizer aprender a se expressar com a verdade que estava contida no coração, ou seja, com sentimentos verdadeiros e procurando evoluir a partir disso. A primeira coisa que uma criança aprende na escola é a mentir. É simples assim. Em casa também. Mãe, telefone para você. O que eu falo? Você está ou não está? Tão simples. É do cotidiano isso. Pilares da pedagogia e da psicagogia. Bom, então, um novo termo talvez nem todos conheçam, psicagogia. A segunda etapa da educação. Eu vou explicar. Exercitar o jovem para a verdade e a coragem de ser. Primeiro. A arte de governar a violência e estabelecer limites para si e para o outro. E o conhecimento de si e do outro. A educação e o exercício dos talentos como fundamento da formação do jovem, aliado ao exercício inalienável do governo dos vícios. Nossa, vamos falar governar vícios. Nunca me esqueço, 2 anos atrás, acho, estava atendendo uma família, pai, mãe e um casal de filhos, adolescentes. E o moleque falava sem parar. Não deixava ninguém, ele interrompia, a mãe queria falar, ele interrompia, o pai, todos. Aí eu pedi a paciência para ele, falou: você já experimentou calar um pouco a boca e escutar? Ele olhou assim para mim, ficou estupefato. Ninguém nunca me falou isso. Você já sabia que você pode aprender a ouvir? Nunca pensei nisso. O imbecil de 14 anos falou isso para mim. Retrato perfeito do que nós temos hoje. Mas voltemos. Onde está o exercício do jovem para a verdade e a coragem de ser verdadeiro e assim se expressar? Coragem de ser. Ninguém nunca ouviu falar nisso. Onde está a arte de governar a violência? O bullying na escola é a maior prova disso. Eu sou melhor, sou maior, porque para a cara de quem quiser. Aliás, qualquer pessoa que tem alguma coisa, um defeito, por exemplo, uma menina mais gordinha, o rapaz que é 4 olhos, é botijão, ele tem que arrumar sempre um apelido para acabar com o indivíduo, né? Nunca para prestigiar a pessoa, mas sempre para denegri-la. A violência está aí. Isso é uma forma de violência. Limites meus e do outro. O limite meu é minha força. O sonho de cada um é ir para a academia para ficar com músculo grande e tal, para poder esmurrar o outro, é isso. E da menina ficar gostosa e bonita para ser mais sedutora que as outras, é isso aí. É para isso que serve a academia. Infelizmente é assim. Conhecimento de si e do outro, que é a psicagogia. Psique-agogos, condução da psique. Não tem nada a ver com psicologia na época. Depois que foi, nós nos apropriamos desse nome. Psique era o indivíduo por inteiro.
era a segunda etapa da paideia, que conhecia-se, ao entrar da adolescência, de que era fundamental a gente aprender a conhecer o outro. Sabem como faziam para conhecer o outro? Vocês conhecem? Do meu ponto na nota, quem responder como é que a gente conhece o outro, uma criança, como é que vai conhecer o outro? Eu assisti a sua palestra, a sua entrevista na internet, fulano, vem aqui. Como é que é o seu colega? Mostra como ele é, fala como ele é, age como ele é. Agora, Exatamente. fulano, vem aqui. Troca de papéis, Troca de papéis. que séculos mais tarde vai originar o psicodrama. 10 crianças, aquela é a Roberta, e essa é a Mariazinha. Vamos trocar. Você vai ser a Mariazinha, ela vai ser a Roberta. Simples assim. Vem aqui na frente mostrar para mim. O que você sabe da Roberta? Faz a Roberta. Você é Mariazinha. E a Mariazinha faz a Roberta e a Roberta faz a Mariazinha. Simples assim. A criança pensa com o corpo. Ela tem que incorporar. Conhecimento de si e do outro é aquilo que nós hoje chamamos de conhecimento psicodramático. Não era. Era uma brincadeira gostosa. O que ela tem, o que você achou de bonito nela, da Roberta? Conta para mim o que ela tem de bonito e de legal que você gostou. Ela vai ter que aprender. Não ensina a ver os defeitos, ensina a ver as qualidades. E você, Roberta, o que você achou de legal na Mariazinha? E assim por diante, socar papéis. Tão simples, está no meu livro da Paideia, isso aí. Não precisa de internet, não precisa de iPhone, não precisa de nada. Precisa de ao vivo e a cores, só isso. Você precisava ser levado de uma escola, Vitor, para implantar uma coisa dessa. Porque Tá seria revolucionário. Não é revolucionário, é arcaico. Eu sei. Eu falei no sentido de que seria transformador, né? Chegaremos lá, você vai ver que a coisa não é tão fácil. Como é que você vai pegar brucutus arcaicos e aqueles chamados monstros jurássicos do MEC, a fazer com que eles acrescentem isso no seu currículo? E nem eles são capazes, imagine. Uma coisa muito mais grave do que você imagina. Vamos em frente. Agora vocês sabem o que é esse novo nome. Incrível, né? Psicagogia. Sumiu do nosso vocabulário. Isso. Era a segunda etapa da educação. Pedagogia era conhecimento de si, conhecimento do outro, coragem de ser verdadeiro, assim se expressar. Dizia Sócrates, tem que ser antes do conhecimento e dos estudos, porque logo o vício e a mentira se instalam e você nunca mais vai extirpar. Não diga. Tem um livro do Paul Tillich que chama Coragem de Ser. Agora, a descoberta e o exercício dos talentos como fundamento da formação do jovem, aliás, o exercício inalienado do governo dos vícios. Diga isso para os pais, os pais acham lindo tudo que a criança faz. Toda porcaria que ela faça é lindo. Como é que você educa alguém assim? Função do mestre na paideia. Vamos à etimologia do mestre, né? Mestre, mister. Aliás, tem um cigarro que estava na moda, né? Minister, né? Imagine você. Iniciado na arte de elevar o jovem para a condição de antropos, aquele que é capaz de olhar para os deuses. Essa é a origem da palavra. Capaz de criar, imitando os deuses, torná-lo uma obra de arte, ética e criadora. Consiste em formar o caráter da criança e não meramente transmitir-lhe um conhecimento. Quem não se lembra na escola, vou passar questionário, né? No quadro, lá. Que nem idiota passava, e nós mais idiotas ainda, não tínhamos alternativa, tínhamos que decorar aquilo lá, porque vai cair na prova.
Lembrava, no dia seguinte passava, repetia sem entender o que era, e esquecia depois que acabou o papo. Batalha de Waterloo foi quando, em maio de 1812. Agora, o porquê da batalha, o que aconteceu nisso nunca, mas tem que saber a data. Se não souber a data, pode cair na prova oral, inclusive, hein? Cuidado. Eu sou do tempo que tinha prova oral nisso. Ai, meu Deus do céu, se eu esquecer a data, ele me reprova. Que importância tem a data de Waterloo? Me expliquem. Agora, se alguém quisesse aprender realmente história, queria saber por que teve essa batalha, o que aconteceu com ela. Quais as razões históricas que até hoje influenciam? Aí sim. Aí eu ficaria interessado. Qualquer um ficaria. Agora, chegar na angústia da prova na escola, meu Deus, não posso esquecer essa batalha. Quando começou a Revolução Francesa em 1800... Quando foi? Tem que ser 1789. Mas eu lembro que estava no fim da página, a data está lá, mas não lembro. É muito sadismo, né, desses professores, coitados deles também, tem que repetir essas palhaçadas. Consiste em formar o caráter da criança e não meramente adquirir o conhecimento. Essa formação era considerada o fundamento da paideia. Uma vez que formar um homem significava torná-lo honrado e verdadeiro. E a isso denominava caráter. Querem palavra mais em desuso do que verdadeiro e honrado? Vai longe o tempo em que na antiga paideia se educava um jovem que se não é possível uma vida honrada, é melhor a morte. O que é uma vida honrada? Ser verdadeiro. Não enganar o outro. Não tirar proveito. Então, além do planeta que governa cada um, o caráter de cada um, tem que, ele, pela educação, ele tem que receber uma formação para esse caráter ser, digamos assim, ser ajustado, ser forjado. Vamos chegar lá. Tá. Vamos lá, etimologia de caráter, então. A palavra é grega. Charakter, em grego. Novamente, um problema disléxico dos latinos. Eles não conseguiam pronunciar essa consoante, o r. Em grego não é ra, é r. É aqui no céu da boca. Vocês não conseguem pronunciá-la porque não tiveram educação para isso, fonética, né? Então, eles pararam e fizeram um ra. Charax, em grego, como está o primeiro, é retidão. Charax, em grego, é régua também, em grego moderno. Falar em caráter e retidão é redundante. Ou você tem retidão no caráter, ou você não tem caráter. Não existe bom e mau caráter na língua grega. Ou tem ou não tem. A raiz é char, inspiração suprema. Derivou o ra da alegria. Por quê? Vejam só, vocês nunca imaginaram que o ha da risada vem de caráter. Porque significa a plenitude do ser. Significa a alegria de viver. Mas é o ra honesto, legítimo, não o ridicularizado. Chará, em grego, é a alegria dos deuses. Choró, vejam só, é dança. Derivou coro, choros em grego, coro. A palavra coro vem de caráter. Vocês nunca imaginaram isso, né? Vocês verem como a língua arcaica são incríveis, que elas têm a mesma estrutura linguística. E uma única raiz você forma centenas de outros. Aí você não precisa de memória. Já vai tudo coligado. Isso se perdeu nas línguas modernas, infelizmente. Então, olha só. Choros, coro. Choró, dança. Choros é espaço sublime onde o coro se apresenta. No teatro antigo, esse local era a frente da plateia. É local de apresentação.
local onde você constrói caráter. O teatro é local de construção de caráter, não é local de divertimento. É uma igreja. Literalmente, o teatro grego não tem nada a ver com o teatro moderno. É um local religioso, onde você vai aprender o caráter. Charis, agora veja outra surpresa. Graça, dádiva divina, daí vem carisma, dote dos deuses. Daí vem carisma, só que perdeu o seu significado. Carisma, em grego, é a expressão do seu caráter, onde você expressa o seu caráter através do que você tem de melhor de ti, que são seus talentos. Daí vem as 3 graças, nobre, belo e justo, as 3 charites em grego. Isso é a arqueologia dos símbolos. Ao resgatar isso, nós entendemos como a própria língua representa comportamento, é construída para que você entenda o que significa construir o seu caráter, o que significa a dança, o que significa o coro, falando em língua latina, como nós portugueses, perde todo o seu sentido, né? Como você está cultuando o divino. As Cálides entram aí também? Como? Cálides, aqueles personagens da... As graças. Charitas, está aqui, ó. Ah, é. Olha, Charitas. Aqui. Chará, em grego, alegria, é alegria divina, e daí vem as charitas. A maior alegria divina é o nobre, o belo e o justo. Fica tão claro, né? Quer dizer, essas 3 manifestações são aquelas que te ajudam a construir o seu caráter. Objetivos do mestre: formar o caráter do jovem, inculcando nele o nobre, belo e justo, praticado através dos seus talentos. Tome todos os seus talentos e transforme em carisma. Hoje nós temos um leve resquício disso ao indivíduo carismático, sem ter a menor noção do que isso significa. Carisma, o carisma, carismatikos em grego, significa um indivíduo que tomou todo o seu caráter e transformou em nobre, belo e justo. Todos os seus melhores talentos transformou nisso. Isso é formar um jovem. Por que é charis? Charax é retidão. Porque significa incorruptível. É assim que eu construo um jovem. Se ele quer realmente construir a si mesmo, ele terá que ser incorruptível. Bem, durma com barulho desses, né? Isso pertence ao sempre. Não está na moda tornar-se corrupto, devasso, usar o outro em seu benefício. Infelizmente é o que está acontecendo. Ou seja, é isto que a escola deveria privilegiar em primeiro lugar. Ninguém está fazendo apologia da pobreza. É claro que você tem que aprender profissões, tem que aprender uma série de coisas para que você possa sobreviver bem. Mas não à custa do outro. E não à custa da dignidade. E nós estamos falando coisas que todo mundo identifica na hora. Todo mundo sabe o quanto sofreu com isso. E como tem que se defender sobre isso. Então, eu digo, isso não é um problema de direita e esquerda. Isso não é um problema de socialismo e capitalismo. É um problema de humanidade. Não adianta nada vir com preferências políticas quando a primeira questão fundamental é a preferência humana. É por isso que eu gosto de dizer, tecnologia eletrônica, mecânica, nota 100. Tecnologia humana, nota 0. Por quê? Isto aqui é tecnologia humana por excelência. Isso jamais poderia estar esquecido. Jamais poderia sair de moda.
Isso não é questão de moda. Isso é questão de essência da condição humana. Sem isso não há civilidade. Nós estamos falando de partidos políticos. Estamos falando de partidos humanos. E nem de preferências religiosas. Cada um que prefira o que quiser. Mas isto aqui pertence ao sempre. Isso é ética no sentido universal. Sem isso, a civilidade não sobrevive. Muito bem. Vamos retomar a segunda parte do nosso encontro sobre a formação do homem no século XXI, a formação do seu caráter, algo tão esquecido. Agora vamos ver se tem gente tentando fazer coisas sérias a respeito disso. E aqui Se vamos o ver. seu milagre, pobre. Não. Isso aqui é na Finlândia. Deixa eu ver como é que faz a tela cheia. Vídeo. Acima lá, tela cheia. A tela cheia. Aqui, pronto. Bom, isso é uma reportagem que deve ter alguns anos, mas é um fato. Algo que está revolucionando a educação mundial. E que fez os americanos, ingleses e franceses descobrirem que estão com miopia, que precisam colocar óculos sérios para enxergar o que eles fazem com a educação. Que dirá aqui no Brasil, né? Então, Maria Lúcia me falou sobre uma reportagem agora, recentemente, acho que saiu, sobre a educação no Japão. Eu conheço bastante bem, até porque eu já estive 2 vezes no Japão. E com a Rádio Cultura, a TV Cultura, nossa, eu tenho um vídeo que infelizmente nunca mais foi ao ar, da qual eu participei, inclusive, dessa gravação, da tradução. Tenho uma fita em videocassete ainda, mas acho que eu já digitalizei. Sim, eu digitalizei, que é o título disso tudo. Japão, um sonho virado do avesso. É de 1992 ou 90. Um trabalho muito grande que a TV Cultura fez. E da qual eu participei dessa cultura japonesa, da educação, de uma grande qualidade que tem o professor ser muito valorizado. Até é bastante conhecida essa questão de que a única pessoa com a qual o imperador se curva é o professor. Tudo isso é muito bonito e verdadeiro. E a educação da criança nisso vale. Porém, é uma parte da história. E esse vídeo trouxe justamente isso. O título diz tudo, né? Japão, um sonho virado do avesso. Mostra muito bem, além de aspectos socioeconômicos gravíssimos que o Japão atravessa e de corrupção, a Yakuza, quem não ouviu falar na Yakuza, né? Que é pior, igual ou pior do que a máfia italiana. Nós falamos agora da escola. Já naquela época, o Japão era campeão mundial de suicídios entre adolescentes. Todo mundo sabe disso. E por quê? Porque é uma pressão insuportável colocada ao jovem, que atende muito bem por aquele binômio que ficou famoso na cultura americana, winner or loser, vencedor ou perdedor. E lá você tem que ser o melhor, você tem que ser aquilo que você é. Aliás, eu diria que vocês devem ter visto, se não devem ver, Tiros em Columbine, um excelente filme americano a respeito disso. Beleza Americana, outro, que mostra justamente a podridão desse sistema educacional americano e desse sistema moral americano, né? Massacrar o indivíduo, ele tem que ser brilhante, caso contrário não presta, será massacrado e jogado no limbo, por assim dizer.
O bullying americano, aqueles loucos que entram atirando todo mundo dentro da universidade, são um retrato dessa situação. O Japão não é diferente, só que felizmente lá não tivemos ainda cenas de bullying desse nível. Mas há aquela imposição do respeito, da obediência ao jovem, que não suporta, ele se mata, simplesmente assim. Esse é um dos aspectos que não foi abordado nessa reportagem completamente distorcida e fora de realidade. E o outro aspecto muito grave, ao meu entender, e creio que vocês também, é a desvalorização do feminino. O feminino é um adendo na cultura, literalmente. É a famosa mulher obediente, passiva e que não pode ter nenhuma voz ativa. É aquela ideia que nós temos muito em voga, que era tradicional, até, sei lá, os anos 50 do século passado nosso, e que começam lentamente a quebrar aqui. Não conseguimos ainda, mas pelo menos não é esse nível. A geisha, né? A geisha é um outro capítulo à parte, mas é um retrato, sim. A geisha não é uma prostituta, de jeito nenhum. Sim. É uma mulher de entretenimento para o homem. O que já diz tudo a respeito da desvalorização do feminino, quer dizer, é uma bonequinha de luxo que está lá. Isso é a concepção da mulher. Ou ela é obediente ou ela é uma bonequinha de luxo. Pronto. Aquela ópera extraordinária, de beleza extraordinária, mas que retrata muito bem, e que eu tive o privilégio de assistir em Paris, em 1964, com Maria Callas, no Opéra Garnier, Madame Butterfly. Eu tive esse privilégio, e me orgulho de poder ter assistido esse gênio da música, que era Maria Callas, mas a história é fantástica, porque além da beleza musical, tudo isso que são, sem comentários aqui, é a história de um americano que vem parar no Japão, no começo do século XIX, final do século XIX, aliás, e que se apaixona por uma Nisei, né? Aliás, uma japonesa mesmo, que é educada para ser virgem com aqueles princípios rigidíssimos que continuam até hoje, diga-se de passagem, tá? E quer se casar com ela, e ela, com aquela virgindade, etc., aceita. E o espera. E ele é um safado, que é verdade, na verdade ele já é casado com a americana, mas ele vê uma oportunidade de se tornar um casinho dela. Né? Quando ela fica sabendo disso, ela comete harakiri, que ele, na verdade, enganou, e etc. É a honra. Esse é um conceito muito importante do samurai, da mulher, ao conceito de honra, sem dúvida. Mas que não tem aplicabilidade nenhuma lá, na verdade. Ela é uma mulher honrada desde que ela permaneça agrilhoada, literalmente, a obediência a princípios rígidos, etc. Então, me desculpe, a reportagem é um lixo, entende? Porque mostra uma imagem completamente falsa da cultura japonesa, de massacre dos meninos, que tem que ser um machão, etc., e vencedor, senão caput, como dizia em alemão, e da menina pobrezinha dela. Ainda vou trazer esse vídeo, um dia eu vou passar ele aqui, sabe o que é? Japão, um sonho virado do avesso. É de uma atualidade incrível, eu acho que a própria cultura japonesa, eu lembro que protestaram muito, não quiseram publicar, eu sei que foi retirado do ar, mas eu tenho uma cópia, óbvio, né? A verdade incomoda, né? Eles querem vender uma imagem que não é verdadeira. O que nós vamos aqui é muito mais interessante, muito mais autêntico com relação à cultura que está sendo feita, e está muito mais próximo da paideia isso aqui, nessa abordagem. Então, eu queria comentar com vocês. Então, vamos assistir. Até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado.
Mensalidades escolares não existem no país. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. The basic elements is the equal opportunities for everyone. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais, ela diz. Isso não é socialismo, hein, gente? Pelo amor O de Deus. milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. Nesse país onde a polícia não pratica tiro ao alvo com professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação de professores foram levados para dentro das universidades. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas. Até Eu só queria fazer uma observação aqui. Tem que ter mestrado em educação para poder ser professor, inclusive do pré-primário, sabe, do jardim de infância. Aqui, desculpe, pega uma normalista que só pensa em casar e arrumar marido e põe ela para educar crianças, não vai dar certo, né? Os homens caíram fora todos, porque os salários são grotescos. A pobre da mulher aqui aguenta o tranco, o que vai fazer também? Faz normal e tem um saláriozinho, pelo menos tem alguma coisa para poder viver. Quer dizer, é uma situação grotesca isso. Na Europa a situação é melhor? É muito melhor. Nos Estados Unidos também. Mas o resultado é pífio, do mesmo modo. Quer dizer, aqui nós estamos falando de socialismo. A inclusão social, dar o direito a todos, é permitir uma educação de fato para todas as pessoas. Isso não quer dizer que somos todos iguais, de maneira nenhuma. Quer dizer que aos melhores, a César quer César o seu melhor, o melhor. Mas também não vamos falar pelo contrário, de todos somos iguais. Não. Esta é uma revolução educacional que está sendo feita aqui na Finlândia. mesmo na educação pré-escolar. E um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi criado. Aí está, formar mestres. A high respect and a high social status. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa e tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. E no igualitário sistema finlandês, quem ganha mais também paga mais impostos. Vocês ouviram isso? Deputado. A piada é trágico se não fosse para chorar, né? Quer dizer, aqui um deputado analfabeto, um tiririca, barbaridade, outros metidos a doutores, né, que são os ladrões de primeira classe, ganham de 50, 70 mil. E um professor aqui mal e mal chega a 4 mil. Quer dizer, o que é isso, gente? Aí ele ganha o dobro de um deputado. O deputado ganha metade, que dá muito justo. Eu tenho outro vídeo a respeito disso na Noruega, etc., de quanto ganha um deputado e etc. O que é isso que nós estamos fazendo aqui? Os Estados Unidos, na Europa, são mais valorizados? São, mas ainda o político ganha muito mais. Os lobbies americanos são conhecidos, e não só nos Estados Unidos. Então, como é que nós podemos construir, de fato? Tem país que o parlamentar ele usa o transporte público para trabalhar. Claro, Inglaterra, por exemplo. Ele não paga um transporte. Não, nada disso. Mas, mesmo assim, estamos devendo. A Inglaterra é o país da elite por excelência da educação. As escolas de elite são, assim, de acordo com a classe social, o país mais classista que tem na Inglaterra. Altas elites, altos. Existe um filme obra-prima que vocês acham na internet, If. O título é simples, C. Ganhou o Festival de Cannes em 1969. O Donald McDowell, que fez a Laranja Mecânica, ainda é um jovem em primeiras apresentações. Assistam. Vocês vão ver o que é a elite, a educação da elite na Inglaterra e o que é a corrupção dentro disso. Lá tem o exemplo perfeito do bullying das elites, lá com os outros.
devem assisti-lo. É uma obra-prima. Longe disso. A inclusão social não tem nada a ver com socialismo. Tem a ver com dignidade do ser humano. Se eu coloco alguém lá em cima com a melhor educação e aquele que veio de uma origem um pouco mais simples, estou nem aí com ele, põe numa escola de lixo, o que você espera dele? Não dá para ter esperança. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Claro, tem que ter isso também. O jovem precisa dessa. Faz parte. Os pouco ortodoxos finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passar em provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Os finlandeses dizem que aprenderam uma lição. A educação pública de qualidade, segundo eles, não é resultado apenas de políticas educacionais, mas também de políticas sociais. There's a lesson from Finland in terms of equity. Os arquitetos da reforma da educação da Finlândia diz que o estado de bem-estar social, financiado pelos impostos, é fundamental para o sucesso do sistema. Porque além de garantir saúde e moradia aos cidadãos, também garante a todas as crianças condições iguais para um bom aprendizado. We have learned through our history that if you are hungry, if you are afraid, if you live without love and caring, you will not learn. Refeitório da escola, a mesa farta. Cardápio diário, um saudável buffet de saladas e legumes e também a opção de pratos vegetarianos. Nas salas de aula, professores assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender. Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes e vão cuidar do futuro do país. Bom, Ah, eles têm aula de empatia, não é verdade? As crianças Oi? têm aula de empatia. Tem. Então, vejam, falta muito, mas que belo começo. Que coisa mais
bonita de se ver. Não estamos falando de um país rico, não. Nem se compara o PIB de uma Finlândia ou de uma Inglaterra, ou da França, ou dos Estados Unidos, nem pensar. Mas a questão aqui é a dignidade humana. É o direito de ser que está em jogo nessa educação. E vocês veem que não tem uso de nada tão eletrônico. Eles estão lá com tablet, porque não tem que usá-lo para ajudar. Mas não é ele o instrumento que educa. É a humanidade. É a dignidade. Quando é que nós vamos começar a fazer tecnologia humana valer? Essa é a questão. É isso, meus amores. No próximo encontro eu vou avançar um pouco mais na questão da educação, mostrando o que é a evolução da ideia, como aplicá-la. Boa semana para todos. Obrigado.